todo início de... Eu nunca falo com as pessoas que estão vendo o vídeo, eu acho que isso eu acho que é educado. Oi, pessoal, beleza? Vamos falar hoje de Campeonato Brasileiro. Tem que ser educado, né, gente? Tem que cativar. E todo início de Campeonato Brasileiro é a mesma coisa, né? A gente faz aquelas apostas, claro, faz os tradicionais bolões, né? Quem serão os times lá que vão brigar pela Libertadores, pelo título, pelo rebaixamento, ok? Mas também fala dos jogadores novos, né? Das promessas, das joias em que a gente tem que ficar de olho no ano. E a inspiração desse vídeo aqui é essa. Na verdade, a inspiração desse vídeo aqui foi a última partida do Atlético Paranaense, quando o Bruno Guimarães mais uma vez voou, né? E o Atlético Paranaense acabou se classificando para a final da Copa do Brasil ao eliminar o Grêmio. Bom, vamos falar então dos jogadores jovens que despertarão ou já estão despertando nossa atenção nesta temporada? Vamos a eles então! Bom, falei do Bruno Guimarães e da nossa inspiração, né? E aí a gente começou a cavucar outros nomes e tal, e a gente acabou caindo numa matéria do AS, jornal espanhol, portal espanhol AS, que listou os 10 brasileiros, né? O futebol espanhol gosta muito, né, das nossas revelações. E listou então os 10 brasileiros que já chamam a atenção. A gente tá aí no meio do Campeonato Brasileiro, já dá pra fazer uma projeção maneira, né? Com alguns nomes a gente concordou, de outros a gente discordou. Então a gente vai pensar alguns e aproveitar, até porque uns são meio óbvios, como por exemplo, Rodrigo, que só fez 4 partidas pelo Campeonato Brasileiro, né, com o Santos, foi vendido muito novo pro Real Madrid e acabou deixando o glorioso alvinegro praiano na saudade. E nós também, né, porque seria muito bom ver Rodrigo brilhando um pouco mais em solo brasileiro. Sobre a lista do AS, são 10 nomes de brasileiros com até 21 anos. Tá? Só porque eu falei isso, agora eu vou ter que corrigir que esse já fez 22 e apareceu na lista do AS, né? O Pedro, tô falando do Pedro, que deixou o Fluminense também, aliás vai fazer muita falta, já está fazendo muita falta, né, no Fluminense nessa briga aí contra o rebaixamento. Pedro fez 22 anos na parada da Copa América. Na última temporada, ele fez 10 gols com a camisa do Fluminense, né, em 2018. E agora já tinha feito 5 em 10 jogos. É isso, 5 gols em 10 jogos. E acabou deixando o tricolor para ir para a Fiorentina, para ir para o futebol italiano. Também sentiremos, os torcedores do Fluminense, mais ainda, né? Muita falta do Pedro aqui no Brasil. Aliás, olha o gancho, hein? Vamos colocar o vídeo do Pedro aqui embaixo, né? Que a galera que gosta dele é um menino de ouro. Pedro é muito legal. Agora a gente vai falar das apostas ousadas do Jornal AS, que a gente concorda até. Falei do Atlético Paranaense, né, que eliminou o Grêmio, agora eu vou falar do tricolor gaúcho e do Jean Pierre, volante de 21 anos. O AS destaca a velocidade e a força que ele tem na corrida, mas faz uma ressalva. Ele precisa pensar melhor na hora do último passe. De fato, o Jean Pierre mostrou uma evolução no quesito passe. Ele tem, atenção à estatística, hein? 91,7% dos passes certos e já está entre os 4 melhores do Brasileirão nesse quesito. Ele marcou 2 gols e deu uma assistência ainda no Grêmio, então o AS acertou em botar o cara nessa lista aí. Outra aposta certeira do Jornal AS foi o Antony, do São Paulo, né? Ele é canhoto, tem muita velocidade, muita habilidade, joga pelo lado direito e chega bem à área. Ele tem 19 aninhos. O Antony, apesar de muito novo, né, tem se mostrado um dos principais jogadores do São Paulo na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. É também do São Paulo o primeiro nome do qual a gente discorda nessa lista aí. E eu tô falando do volante Luan Santos, que tem 20 anos e, segundo o AS, já estaria no mesmo patamar do Ralf, do Corinthians, e do Felipe Melo, do Palmeiras. E talvez o problema seja esse, né? O sarrafo tá muito alto para o menino de 20 anos do São Paulo. Ele é só o 16º jogador tricolor em minutos de jogo pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele ainda não se firmou no time titular. Tem tudo para isso, mas houve um certo exagero, uma certa pressa em colocá-lo nessa lista. Outro nome que o AS destacou, mas que também não é titular absoluto, não ainda ou não mais, é o de Guga, lateral do Atlético Mineiro.
Não mais porque ele era o titular, só que aí quando foi convocado para a seleção olímpica para o torneio de Toulon, acabou perdendo a posição para o Patrick. Ele ainda corre atrás dela e pode merecê-la em breve, mas não está sendo aproveitado como titular. Só tem 20 anos e ainda é líder de assistências no time do Atlético Mineiro. Vamos voltar aos acertos dessa lista então, porque esse aí tá com moral, hein? Segundo os espanhóis, ele tem chutes magníficos de longa distância, muita habilidade, muita velocidade, come a bola, é o craque do ano. Pedrinho, do Corinthians. Um parêntese, essa lista foi feita antes do Brasileirão começar. Imagina se fosse hoje, com o cara artilheiro do time, melhor jogador do elenco. Não estaria entre nós. O próximo jovem listado pelo AS é o único não brasileiro da relação, mas merece demais essa vaguinha nessa lista e essa posição nessa lista. Tô falando do venezuelano Jefferson Soteldo dos Santos. Ele só tem 21 anos, Dibra, que é uma absurda, é o rei do Dibre no Santos e tem 3 gols, falei certo? 3 gols e 2 assistências. Para fechar a lista do AS, 2 nomes que não são exatamente acertos, mas estão longe, a gente jamais poderia classificar como erros da lista. O primeiro deles é o Marrone que é atacante do Vasco, o Vasco que briga para não cair, ele tem 20 anos e apesar da situação delicada do Cruz Maltino, ele é titular absoluto no time de Vanderlei Luxemburgo, então mérito dele. Chegou a ser sondado pelo Newcastle, né? E outro que também tá num time em situação complicada, mas que vive uma realidade diferente, é o Caio Henrique, que joga de lateral no Fluminense, mas pode ser meia também. O Caio Henrique é do Atlético de Madrid e até facilita, né, essa observação mais próxima, né? O Caio Henrique já tinha certa intimidade com o futebol espanhol. Assim como o Marrone, né? Tá lá jogando no Fluminense, tentando se livrar daquela confusão, mas é um destaque do time. Essas aí foram as 10 apostas do AS antes do Brasileirão começar. O que a gente pode falar agora, já aí no meio da competição? Bom, hoje, com certeza, se essa lista fosse atualizada ou suitada, veríamos outros nomes. Alguns eu acho que já podiam ter aparecido e talvez o AS tenha até se arrependido de não mostrar. Por exemplo, Renan Lodge, lateral do Atlético Paranaense, revelado pelo Atlético Paranaense e agora lateral do Atlético de Madrid. O Lodge é tão importante no elenco do Simeone que o técnico não liberou a sua ida para a seleção olímpica, né? Barrou a convocação de Lodge à seleção olímpica, porque ele é muito importante no time que hoje é líder do Campeonato Espanhol. Outro jogador do Atlético Paranaense que eu citei lá no início do vídeo, que foi uma das nossas inspirações para esse conteúdo de hoje, que merecia espaço nessa lista aí, é o Bruno Guimarães. Ele só tem 21 anos, ele é volante, só que ele joga uma barbaridade como veterano. O Bruno Guimarães já conseguiu infiltrar nas defesas mais difíceis do país e foi um dos líderes da classificação do Atlético Paranaense à final da Copa do Brasil. Com 21 anos ou menos, dá pra gente citar o Arthur, que é meia do Bahia, na verdade ele é meia no Bahia, mas é do Palmeiras, já marcou 3 gols nesse Campeonato Brasileiro, e do Matheus Vital, né? Dá pra gente destacar o nome do Matheus Vital também, que atualmente organiza o meio do Corinthians. Muita responsabilidade. E pra você, mantendo esse limite aí de 21 anos, quem são as estrelas, as promessas e, por que não, as já realidades do Campeonato Brasileiro desse ano? Comenta aqui embaixo, ó, gostou da lista do AS? Gostou das nossas sugestões de alteração? A gente se vê toda semana aqui no youtube.com/segue o baile. Até a próxima. Tchau, tchau.